Bem-vindos a mais um estudo de mercado. Meu nome é William Wellner, sou trader profissional especialista em mercado de futuros. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tá? Hoje a gente também implementou as médias móveis e eu vou mostrar para vocês alguns setups, né, que você pode aproveitar melhor e fazer alguns trades, não só com suporte e resistência, mas também utilizando as médias, tá? Vamos falar um pouquinho de como que foi a abertura. Então, a abertura já foi muito próxima já da região de fechamento de sexta-feira, porém com uma pressão vendedora muito grande. O índice veio buscar o fundo que a gente já tinha do dia anterior e depois, com esse lindo martelinho, ou seja, ganhou força e subiu. Antes de ganhar força, ele deu uma estacionada aqui na região dos 13.800 e depois, com um candle de ignição monstruoso, foi embora e ganhou aí a região dos 14.000, uma região muito batida já pelo índice. Então, vamos fazer primeiras marcações aqui e aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer para aproveitar essas médias, tá? As médias móveis. Então, primeira coisa, eu vou fazer esse mega suporte aqui. Por que que eu estou dando ênfase nesse suporte? Porque é um suporte que o índice anda testando muito, né? Olha só a importância de a gente fazer boas marcações, né? As marcações, então, vou deixar aqui bem bonitinho. Ali tinha ficado meio ruim. Vou fazer esse mega suporte aqui para vocês entenderem. E aqui a gente já tem as nossas novas resistências e talvez vire aí um suporte. Vamos ver como é que o índice vai trabalhar amanhã. Então, o mercado veio de baixa, a gente já tinha esse suporte traçado, marcado, batizado, fez o candle de martelo, entrada na máxima do candle e foi embora. Né? Beleza, chegou nessa área aqui, uma área de resistência muito grande. O que que ele fez? Novamente, fez um candle, né? Marcava a máxima dele e entrava. Aqui deu mais ou menos 100 pontos, tá? Você teria que estar fazendo aí já teu barra barra ou teu train stop para não tomar stop, porque ele veio e tirou você de novo, né? Voltou a te dar, mas não correu o trade, né? Depois desse lindo candle é inside buy, né? O Marabuzu. Não tem o que fazer, é marcar a máxima, entrou na máxima, vai até a próxima resistência. Não tinha aqui uma resistência prévia, né? A gente não tinha marcado. Então, você tinha que ter largado ele aí com 100, cento e poucos pontos, mostrou que aqui era uma região de briga e voltou a cair de novo. Dessa vez passou batido pelo suporte e parou aonde? Parou na média de 200. Olha só, porque da importância da média de 200, né? Então, vou mudar de cor para cá. Na média de 200, não venceu a média e voltou a subir. Testou novamente, olha só, fez o candlezinho e depois subiu de novo. Aí depois apareceu de novo aqui, dava para considerar até que é um doji, né? Olha só, é um dojizinho. E depois foi de novo na resistência que a gente já tinha marcado aqui. Voltou a testar o suporte, fez um martelinho de novo e foi embora lá para a próxima. Aqui a gente não tinha como saber, né? Aqui era a máxima, não tinha realmente como saber. Então já tinha dado aí 1.000 e poucos pontos, era só largar o trade, né? Depois voltou e agora brigou aonde? Na resistência que a gente marcou mais ou menos aí perto do meio-dia. E agora a gente tem que esperar para ver como é que o mercado vai desenrolar amanhã. Bom, falando sobre médias, né? Tanto o índice como o dólar, eles respeitam muito a média. Você pode ver que ele veio aqui, encostou na média, apesar que ele fez um candlezinho aqui de doji, de indecisão, ele deu trade, né? Porque se você tivesse entrado nele na hora que encostou na média, teria dado aí pelo menos 100 pontos para você. Depois veio, brigou em cima da média, ficou brigando, a gente não faz trade nenhum. Depois ele vai embora, né? Varou a de 200 aqui sem dó, infelizmente, vai fazer o quê? Voltou aqui, fez uma bandeirinha e deu continuidade. Lateralizou lá na região dos 14.800 e veio testar de 200
e aí sim ele segurou. Você vê que a de 20, quando ele largou a de 20 aqui, ele foi embora e não segurou na de 20, né? Ele até fez aqui, ó, uma parada no candle de 20, mas não respeitou e veio embora. Mas aqui, conforme essa ignição aqui, com esse volume, era vendedor, né? Não era contra a tendência, não tinha nem como pegar contra a tendência aqui com essa força toda. Tem que ser meio maluco para ir contra o mercado, né? Então era a entrada aqui e vim embora. Depois veio aqui, testou a média de 20, pode ver que foi até fez uma rejeição linda na média de 20. Não deu trade, né? Porque se você tivesse marcado aqui, teria saído no 0 a 0, não teria nem caminhado e depois, se você não tivesse feito o 0 a 0, tinha te estopado. Voltou a subir, voltou a brigar na casa da média de 20 e depois voltou a brigar. A gente faz trade aqui? Não, a gente não faz trade. Nunca a gente faz trade quando está brigando na média, só quando se afasta, e se afasta bem, né? Por isso, se não afasta bem, não dá certo. Beleza? Quais são os pontos para amanhã? Vamos falar deles. Pontos para amanhã. A gente tem aí a nossa resistência, que agora já virou um suporte. Tem a resistência macro, onde ele vem batendo constantemente, que é essa linha grande aqui dos 15 mil, tá? A gente tem esse suporte, este suporte, este suporte, este suporte. Lembrando que agora vocês têm também as médias para acompanhar. Então, a média está virada para cima. Indica força compradora e não força vendedora, apesar que a linha de 200 está longe, né? Já começou a ficar longe dela. Então, vamos ficar de olho aí. Pode ser que o índice volte para buscar essa de 200 mais um pouquinho. Ou a de 200 vai estreitar amanhã e aí sim a gente continua. Duas médias viradas para cima, sinal compradora. O mercado está caminhando para cima, é comprador. Beleza? Aí temos todas essas regiões aqui, tá ok? Então fica de olho aí. Já está tudo marcadinho para vocês, é só acompanhar e depois fazer as marcações de vocês. Estamos num canal de alta, o índice vem trabalhando agora num canal de alta bem definido. Vamos para o dólar agora. O que a gente teve no dólar então? O dólar nasceu também na região de fechamento, só que o dólar explodiu sem dó e nem piedade das 10 às 11 horas, ele ganhou uma força violenta, mas não sustentou, né? Fez até uma bandeirinha aqui e depois voltou a subir mais um pouquinho e já começou a perder força, né? Vocês podem ver que ele já começou a cair, a média também, ó, como cruzou aqui com uma força violenta, ganhou uma lateralizada praticamente, caiu, não conseguiu ganhar e agora já inclinou para baixo. Força compradora quase nula, né? Tá maior força vendedora aqui, ó. O dólar está com essa tendência aqui, tá bom? Vamos lá, vamos fazer as marcações de suporte e resistência e depois a gente fala um pouquinho onde tinha dado trade aqui usando as médias, tá? Então, primeira coisa, a gente vai fazer o nosso super suporte aqui, ó, nessa região. A gente vai fazer um outro suportinho nessa região, onde teve muita briga, e a nossa resistência do dólar está bem clara que é aqui, né? Você vai falar assim, ah, mas e aqui, nessa região? Essa região é uma região de briga, mas não é uma região tão importante. Você pode até ver que ele deixou alguns sinais aqui, mas eu vou desconsiderar esses sinais para trabalhar nessas regiões aqui, tá? Vou pegar um caminho mais longo, o dólar está andando bastante, então a gente vai tentar aproveitar mais pontos, tá ok? Então, o que você tinha que ter feito aqui, tá? Por exemplo, o dólar deu aqui, ó, praticamente um topo duplo, sinal vendedor. Veio na média, buscou a média de 20, deu o sinal. Como que deu o sinal? Olha esse candle aqui, ó. Aqui era o sinal. Então, marcava a máxima, entrava, deu um pouquinho de calor, né? Voltou aí praticamente 40% do movimento e depois foi buscar a máxima do dia, né? Voltou a dar mais um calorzinho aqui, ó. Se você tivesse tentado entrar na contratendência, você teria marcado a resistência aqui, né? Ia tentar entrar contra a tendência, ele voltou aqui, mas não ganhou a região e depois sim deu o sinal lindo de que era venda, né? Que candle de ignição lindo, marcava a máxima e entrava no trade, tá?
voltou a testar a média de 20, brigou, a gente não faz nada, e aí ele caminhou de novo em sentido à resistência que a gente já tinha marcado. Então aqui era o suporte. Quais serão os pontos para amanhã? Os pontos de amanhã a gente já tem marcado, né, desde a semana passada. Vocês podem ver que tem pontos para cima aí, ó, do dólar, se ele acabar ganhando. E se ele não ganhar, já temos pontos para baixo. O que que a gente tem ao contrário do índice? A média de 20 está encontrando a média de 200. Lá no índice, a média de 200 está bem para baixo. Então a gente está bem longe. Pode ser que o índice venha buscar, o dólar já vem se aproximando, tá ok? Então tá aí os pontos, agora a gente vai ver um pouquinho do calendário, o que a gente tem para amanhã. Para amanhã, a gente tem muita notícia, vai ser um dia bem cheio. Tem notícia do começo do dia ao final do pregão. Então vai ser um dia bem complicadinho de operar, bem volátil. O dólar promete se mexer bastante, então tome muito cuidado e isso acaba arrastando o índice. Então, dependendo de como tiver o mercado, prefira ficar de fora, fique olhando, mude para conta demo e não opere. Esse foi o estudo de mercado de hoje. Bons trades amanhã e a gente se vê no próximo vídeo.